noite, amigos e amigas do coração. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos mais uma página do livro Fonte Viva. Nessa hora, 18 horas, horário de Maria, vamos buscar a esse espírito feminino, detentora do lado do sentimento do ser, para que nós possamos ser envolvida pela falange amorável de Maria de Nazaré, que em nome do Mestre Jesus opera socorro, alívio, amparo, luz a todas as criaturas que a ela se ligam de coração. Vamos buscar a misericórdia infinita do Pai, vamos buscar a Jesus para que o nosso estudo possa trazer para cada um de nós o aprendizado, o conhecimento capaz de nortear a nossa caminhada. Hoje nós vamos estudar a lição número 60 do livro Fonte Viva, Esmola. E ele está em Lucas, no capítulo 11, versículo 41. Dai antes esmolas do que tiverdes. E o Emmanuel fala para nós que a palavra do Senhor, ela está sempre estruturada em luminosa beleza que nós não podemos perder de vista. E nesse capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. A gente buscando referências à vida do nosso Mestre Jesus, a gente encontrou no livro Pontos e Contos, do Irmão X, relato interessante. Eu sempre me pergunto como é que Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles trazem tantos detalhes de vivência de Jesus no orbe, Neio Lúcio no Jesus no Lar, porque eles transportam a gente para o cenário que parece que a gente faz parte do contexto da história e da experiência vivenciada ali. Eu tenho um livro aqui antigo, mas que nesse momento aí que a gente ficou em casa, eu reli muitos livros, do Silveira Sampaio, O Mundo em que Eu Vivo. E ele relata para nós que é óbvio que é um livro psicografado. E ele fala que aonde ele está, eles têm o trabalho, como a gente tem, e que no domingo eles têm lazer. E uma das atividades de lazer é ele poder frequentar o museu. E nesse museu ali, existem salas com os mais diferentes assuntos e uma delas são passados cenas cenas da vivência de Jesus enquanto esteve no orbe. De alguma forma, eu me satisfez a minha curiosidade, porque eu sempre fico me pensando aqui como é que nós recebemos com tanta clareza, com tanta objetividade a descrição, né? Nesse livro do Irmão X, Pontos e Contos, a lição número 8, é a maior dádiva. Então, no templo de Jerusalém, os escolhidos, né, do povo, os israelitas, eles exibiam uma generosidade invulgar à frente de preciosa arca de contribuições públicas. Então, todas aquelas criaturas ali traziam um tributo de consideração ao Santo dos Santos, mostrando a liberalidade da fé. E vestes de linho, valiosas peles, enfeites dourados, aromas indefiníveis impunham ali
deliciosas impressões aos sentidos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam um apurado zelo no culto externo. Eles se destacavam pela beleza das túnicas, pelos ricos presentes ao santuário. Jesus e alguns apóstolos acompanhavam essas manifestações com justificado interesse. Judas, entre eles, ele estava empolgado pelo volume de oferendas. Ele se aproxima do cofre aberto e ele começa a seguir o menor movimento das criaturas ali envolvidas. A certa altura, ele aproxima-se do Messias e informa: mestre, Jeroboão, o negociante de tapetes, ele entregou 20 peças de ouro. Jesus responde: abençoado seja Jeroboão, porque ele conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. Judas voltou ao posto de observação, continuou ali observando todas as criaturas, daí a pouco ele volta a Jesus. Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo, e no fim dos seus dias, ele trouxe 100 peças. E Jesus diz: bem-aventurado, mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legá-las a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a si mesmo. Judas tornou no mesmo local e daí ele volta de novo dizer para Jesus: a viúva de Cã, o mercador de cavalos que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos por grande parte dos cavalos. E ele baixa o tom de voz e fala assim: olha, dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Jesus sorriu e considerou: muitos recursos amontoados, sem proveito, provocam as sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. O aprendiz retornou à posição e daí a pouco ele retorna: mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou 200 moedas, 200. Jesus diz: bem-aventurado seja Efraim, é grande virtude saber doar o que sobra em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes que não dispõem de uma códea de pão. Nesse instante, gente, entrou no templo uma paupérrima viúva, muito simples. Essa mulher humilde, ela orou e ela apresentou naquele santuário que tinha recebido tantas oferendas 2 moedinhas. Muitos circunstantes que estavam ali riram-se, irônicos. Aí Jesus esclarece: em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou a entregar no templo tudo o que possuía para o seu sustento. A observação de Jesus caridosa congelou os ânimos. E devagarzinho os israelitas, as pessoas que estavam ali, foram se retirando. Jesus e os apóstolos foram os últimos a sair do templo. Quando eles se dispunham a sair do templo, aparece uma escrava, de rosto aventalhado, passos vacilantes, e ela começa a fazer a limpeza. Ela recolhe flores esmagadas,
ela absorve em panos úmidos a sujeira, os detritos. Aquele pessoal lá, gente, escarrava no chão, cuspia, ficava uma imundície. Ela cata o paninho e vai lá limpar. E ela tem um sorriso nos lábios, uma paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. O Pedro, agora a sós com Jesus, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou interrogar: Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora do templo do nosso Pai? Realmente, elucidou Jesus em tom fraterno, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituam embaraço à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida, a leve pausa, apontou o indicador à serva anônima que se incumbia da limpeza sacrificial e concluiu: a maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a pobre viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Notável essa página do Irmão X, que retrata com clareza uma vivência de Jesus com os apóstolos. E o Emmanuel, que é um profundo estudioso dos ensinamentos de Jesus, quando ele consegue trazer em uma página pensamentos e reflexões que, se a gente aproveitar, nós inserimos na nossa maneira de pensar e de agir um roteiro de luz, o Emmanuel, ele não perde a oportunidade do comentário e ele fala que dar do que temos é diferente de dar o que detemos. Então, gente, o que é ter e o que é deter? Tem uma diferença muito grande. Então, o Emmanuel diz que a caridade sublime, em todos os aspectos sobre os quais se nos revela, em circunstâncias alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. E ele diz: é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertence. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Então, nós não podemos esquecer que as doações da nossa esfera íntima partem do Criador e vamos perguntar para nós: o que nós temos de nós próprios para doar? Qual a espécie da emoção que estamos comunicando ao outro? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros na luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Gente, é muito profundo isso, porque a gente dá aquilo que a gente tem, a boca fala o que o coração está cheio. Então, qual que é o reservatório de nós em experiência milenar
que hoje temos à nossa volta situações diferentes e nós podemos dar daquilo que somos, daquilo que temos. Porque doar o que detemos é muito fácil, gente. Quando você detém posses ou você detém títulos, são possibilidades que o Criador te dá para você descobrir e ter que agradecer que tem pessoas que recebam essas dádivas e você se sente melhor quando você se desfaz disso. Então, por exemplo, nós aqui no Isabel, a gente teve duas experiências riquíssimas. Nós saímos em grupo com a doação dos companheiros da casa e nós fomos levar lanches, leite quente, agasalho, máscara para as criaturas necessitadas. Para elas foi maravilhoso, mas para nós que doamos, a gratidão, a valorização e a experiência não dá para descrever, gente. Então, quando você está com essa criatura, você empresta o seu ouvido, o seu tempo, a sua dedicação, você dá do que você tem. Porque doar em espécie é ótimo, ajuda muito, e é nesse exercício de doar o que detemos é que nós aprendemos a desenvolver a habilidade de despojar-se das riquezas dos nossos sentimentos. Então, o Pai Criador possibilita que cada um de nós, dentro da experiência da vida, descubra aquilo que Jesus disse para nós: vós sois deuses. Na capacidade que você tem de pensar, e o seu pensamento ele se exterioriza, ele transforma em ação, ele envolve criaturas. É esse passar para o outro de coisas positivas, e quando pela sua atitude, pela sua empatia, pela sua dedicação, você promove a luz no outro, você está fazendo o que o Pai Criador faz a todo momento para você. Hoje, você fala assim, eu estou só, você não está só. Você tem trilhões de células que vivem sob a coordenação da sua mente, do seu campo mental. Qual é o alimento que você dá para essas células? Como diz o André Luiz, animálculos que nós temos dentro do nosso corpo, que estão fazendo o processo evolutivo, através da frequência do seu sentimento, você contribui para a lei da harmonia e do bem. Então, gente, dar esmola é fácil. Agora, o grande desafio para nós é nós convivermos com harmonia com aquela pessoa que está do nosso lado, que necessita de carinho, de compreensão, de entendimento, de apoio. Você ser a mão estendida que eleva essa criatura a patamares evolutivos. Nós vemos nas obras do André Luiz, por exemplo, que todos os espíritos que estão em situações complicadíssimas, as mães, enquanto mães maternas, preocupadas com esse espírito, elas abdicam da sua situação de viver numa região melhor, elas se enfurnam nas zonas umbralinas e socorrem através do esforço, através da busca, a melhoria daquele coração amado. Isso, gente, é dar de si, é promover o bem-estar do outro. Se hoje nós, no planeta Terra, tivéssemos entendido essa lição do Cristo, nós falaríamos coisas boas, nós pensaríamos dos outros as atitudes positivas de cada um, porque todos têm atitudes positivas, todos têm o lado luz, e a gente precisa, nesse momento do orbe, dinamizar no outro o lado luz, o lado esperança, o lado
crescimento, o lado oportunidade. Então, gente, o que você está fazendo no orbe? O que Jesus espera que cada um de nós façamos nesse momento? Então, você está com a faca e o queijo na mão. Como é que você vai se doar para o outro? Como é que é o teu relacionamento com as pessoas que você convive dentro do lar? Como que é o teu relacionamento com as pessoas do seu trabalho? Como que é o seu relacionamento com as pessoas que te oferecem oportunidades? Por exemplo, se hoje você vai na padaria e a mocinha tá lá e te atende e te dá o pão, você acha que ela tá fazendo a obrigação dela. Mas se você tiver em relação a essa criatura um pensamento de gratidão, agradecer a ela que está te entregando o pão, agradecer o padeiro que fez o pão, agradecer ao Criador que nos deu através da natureza a semente do trigo, agradecer quem industrializou a farinha e agradecer a oportunidade de você ter condições financeiras, de agradecer o pão que te sustenta. Você, pela sua maneira de agir, você em luz, você envolve vários segmentos. E no universo, gente, não existe tempo e não existe espaço. Nós vemos isso no Livro dos Espíritos. Nós temos essa ferramenta da vida que parece que a gente está aqui preso, mas não estamos aqui. Nós estamos, enquanto criaturas filhos de Deus, fazendo o nosso processo de crescimento, de percepção. Nós somos criaturas milenares, nós estamos há muito tempo no orbe terreno. Nesse momento da transição planetária, como a gente diz, provavelmente lá em 57 vai começar um processo bem diferente, provavelmente a gente não vai estar aqui, mas a gente tem que levar um legado para as criaturas à nossa volta de que vale a pena ser bom, de que vale a pena investir no outro, de que vale a pena a gente se esforçar, que a gente tem que ser alegre, como diz Paulo, em tudo sede alegre e contente, em tudo dai graças a Deus. E a gente vive amunhado, acabrunhado, como diz um amigo meu de muito tempo, meio macambúzio, e a gente transforma a nossa vida numa coisa sem graça, numa coisa meio que sem jeito. Por quê? Porque nós não fazemos o uso dos ensinamentos de Jesus. Vós sois o sal da terra. O que é o sal, gente? O sal, ele dá sabor. Então nós temos que envolver as criaturas, não com sonsice, mas com sal, com sabor, com energia, com alegria e dinamizarmos. Isso, gente, não é dar esmola. É você dar de você, porque a esmola é muito fácil, né? E o Emmanuel continua aqui, gente, para a gente finalizar o capítulo, dizendo o seguinte: para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa conversação, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem, de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva
maior de todas. Gente, você pode não ter dinheiro, você pode não ter agasalho, mas você tem alegria, você tem esperança, você tem vontade de aprender, você tem vontade de envolver o outro. Isso é a melhor esmola, gente. Então, a melhor esmola é dentro de casa. Aqui com os amigos, a gente é muito gentil, a gente é muito educado. Como é que é o seu falar com a pessoa que convive alguma coisa? Você pede por favor, você diz muito obrigada, você se envolve emocionalmente na gratidão ao seu pai, à sua mãe. Você tem gratidão, você faz prece por essas criaturas que aceitaram receberem você aqui nesse planeta para que você pudesse evoluir. O que mais acontece? As criaturas falam, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, o país que eu vivo é complicado, as pessoas são assim, são assim. Gente, você não é grato, você não dá a alegria para o outro. Quando você dá o melhor de você, essa energia boa que sai de você saúda a energia boa que está no outro. E o outro responde à frequência vibratória do sentimento que você viva. Comece a fazer um mundo melhor dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E você será luz, você será alegria, porque você vai estar sempre doando daquilo que você é, daquilo que você pode, como criatura, melhorar o mundo. Obrigada a todos, gratidão aos que nos acompanham. Que Jesus possa permanecer no nosso lar, envolvendo os nossos entes queridos, as criaturas que forem assistir esse estudo depois, possam perceber a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus nesse diálogo que nós relatamos aqui e possam receber no seu coração as palavras do Mestre Jesus. Que Jesus permaneça conosco agora e todo. Gratidão, muito obrigada, um beijo no coração de todos.